Além dos animais e dos seres humanos, existem as plantas, que têm uma organização parecida com os dos animais, né? Assim como os animais, as plantas são seres pluricelulares, que têm a célula como unidade estrutural e funcional, e se desenvolve a partir de uma célula que dá origem ao embrião e forma um novo organismo. Então, recapitulando, né, as células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam o organismo. Nunca esqueçam dessa organização básica. As plantas são seres autótrofos. Pessoal, a gente viu na outra aula que os seres autótrofos são os seres que produzem o seu próprio alimento, né? Possuem células, tecidos, órgãos, sistemas, né? Formando que tudo isso aqui forma o organismo, que é a planta. E aí você já deve conhecer alguns órgãos da planta. A gente tem o exemplo de órgão da planta aqui: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, vários desses órgãos aqui têm as suas determinadas funções. Nessa imagem, a gente acompanha um tomateiro, tá? Nessa imagem, a gente consegue ver os órgãos, né, e as funções de cada um deles. Aqui a gente consegue observar a folha. Olha aqui a folha, né? Principal estrutura que realiza a fotossíntese. É o processo que fornece o alimento para a planta. A fotossíntese é realizada pelas folhas. A gente tem aqui também os frutos, tá? Aqui no caso o tomate, originado da flor, protege as sementes que estão ao seu interior. Aqui na parte de baixo da planta a gente tem outro órgão, que é a raiz, né? Essa raiz aqui, gente, ela fixa a planta no solo, absorve água e sais minerais. Bem aqui no meio, a gente encontra o caule, que dá sustentação à folha, flores e frutos. Aqui embaixo, a gente vê a função do órgão. E aqui a gente consegue ver uma florzinha, ó, uma flor. A flor também é um órgão. Ela realiza a reprodução da planta e dá origem a frutos e semente. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente vê o órgão e aqui a gente vê a função de cada um dos órgãos. Olha, outro órgão aqui: fruto, raiz e flor. E aqui embaixo o caule. Continuando essa organização celular das plantas, a gente pode ver, ó, começando aqui pela organela, a gente vê o cloroplasto, que a gente viu na aula passada, que é a estrutura principal das folhas que realiza a foto das células, que realiza a fotossíntese, né? Essa organela, o conjunto delas forma a célula vegetal. Então, o conjunto de organelas formam as células vegetais, o conjunto de células forma um sistema de tecido, o conjunto de sistemas, né, é formado por órgãos, né? Aqui, ó, a gente vê os órgãos e o conjunto de órgãos, né, a flor, a folha, o caule e a raiz formam o organismo que é a planta, nesse caso aqui é o girassol. Aqui a gente encontra as células vegetais. As células vegetais, elas formam três principais tipos de tecido, né? Esses tecidos aqui a gente encontra em todas as estruturas da planta. Então, ó, o conjunto de células formam tecidos e o conjunto de tecido formam o órgão, que é a folha. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma folha, né? O sistema, esses tecidos são os três que a planta tem: sistema vascular, sistema dérmico e sistema fundamental. A gente vai ver cada um deles depois, tá? Mais na frente, a gente vai observar como que é o funcionamento de cada um desses sistemas. E as orientações de estudo dessa aula é para realizar ali, ó, as questões da página 23
24 e 25. Lá na live, a gente vai utilizar uma parte do tempo para responder as questões dessas páginas aí, tá bom? Então, um beijão e até lá!